Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 2º, Sonhos Funestos e Realidades Pungitivas. Continuação. Dias intérminos de penosas cogitações decorreram no solar do cisne. Dioneia, que estava próxima do último transe, febril e delirante, parecendo haver perdido o senso, proferia frases desconexas, verdadeiras vibrações da alma, ora afagando o querido morto, ora prevenindo-o de iminente perigo, ora lamentando a sua brusca partida para o além. Enquanto estivera empolgada pela febre puerperal, mostrava-se agitada e sob o domínio de pensamentos de revide. Desde, porém, quando a enfermidade decresceu de violência, entrando em um período de calma, pareceu a todos que ela ficara indiferente à própria vida e à dos entes queridos. Às vezes, percebia os uivos de Plutão, que depois de muitos dias, sem poder locomover-se, ficou aturdido, consequência do golpe da pedra. E então, tristemente, ela dizia: "Vem, como ele chora a perda do amigo? Como pode um cão ter mais piedade do que um ser humano? Antes fosse o seu lamento por mim e não por meu adorado Marcelo. Quem sabe se ele o vê? Quem sabe se tem saudades do amigo que morreu?" "Acalma-te, minha filha", objetava o velho Túlio, temendo que a filha enlouquecesse. Dioneia vivia em estado de apatia e raramente perguntava pelo filhinho. Enquanto avassalada pelo delírio, desejava erguer-se do leito, com o rosto afogueado, proferindo palavras incisivas, pedindo justiça, chamando pelo Plutão para que fosse buscar Marcelo. Depois, aquietando-se, parecia de mármore. Lentamente, porém, lhe foi voltando o senso, assumindo outra fase, a enfermidade. Seu angustiado genitor, postado sempre ao pé do leito, orava fervorosamente a Jesus para que lhe concedesse as melhoras almejadas, e não a abandonava quase do alvorecer às trevas noturnas. Noite houve em que todos os habitantes do solar do cisne perderam a esperança de vê-la amanhecer viva. Pálida e prostrada sobre rubra almofada, não acusava nenhuma sensibilidade, parecendo indiferente a tudo. A sua palidez era cadavérica. Túlio, em prantos, fitava-a com ternura infinita e, quase ao amanhecer, falou tentando reanimá-la. "Dioneia, filha de minha alma, não me deixes só, leva-me contigo se tiveres de partir." Dioneia, como se percebesse o que lhe dissera o pai, mais com as faculdades psíquicas do que com as mentais, pareceu ter ouvido o aflitivo apelo e murmurou debilmente: "Ainda não está terminada a batalha, meu pai. Ainda vai ser descoberto o assassino do pobre Marcelo. Será melhor que partamos no seu encalço, filha. Estou exausto de sofrer e de lutar." "Não tarda muito, pai. Eles aqui estão a nosso lado. E não os podeis ver quanto são radiosos. Estão eles dizendo que vou reviver para penar muito ainda, remindo o que outrora fiz outros padecerem. Assim o quer nosso Pai que está no céu." "Seja feita a sua vontade, filha. Contigo e a peles perto de meu coração, terei ânimo para sofrer. Não desejo é que algum dos dois desapareça, deixando-me com a alma angustiada. Os que partem para o plano onde se acha ele,
o adorado Marcelo, estão mais vivos do que nós, porque não temem mais a morte, e sim a vida terrestre, Pai. Nossa alma é que está amortalhada na carne, Pai. Então já viste Marcelo, filha? Não, para que a emoção não abreviasse minha vinda, para onde se acha ele. Sei que ainda o veremos, tal qual outrora, quando éramos felizes. Já me foi permitido, por Jesus, ver a querida mãezinha que tanto padece por nossa causa. Não está ela conformada com o destino, filha? Indagou Túlio, enxugando lágrimas. Um tanto, mas avisou que muito temos ainda que padecer. Por que não despertas, filha? Tenho a impressão de que me falas em voz diversa da tua, parecendo provir do fundo de um sepulcro. Assim, quase o é, pai, pois minha alma já se acha quase toda exteriorizada, o que não sucede quando está fortemente presa à matéria, quando à saúde. Muito te agradeço estas palavras ditadas de certo por alguma entidade espiritual. Que Jesus vele por nós, filha. Ele não se esquece das ovelhas de seu rebanho, pai. E por que ele, tão bom, permitiu que um malfeitor exterminasse a vida de Marcelo? Porque Marcelo, embora piedoso, tinha uma dívida a resgatar de outras eras. Nós todos, pai, somos pecadores e temos delitos a remir. O sofrimento é que liberta a alma dos crimes esquecidos pelos seres humanos, que os olvidam quando voltam à terra. Causa-me grande pesar o conhecimento dessa dolorosa verdade, pois talvez ainda nos aguardem novas dores. Assim é a justiça divina. Muitos padecimentos estão iminentes sobre nossas frontes, pai. E sabes qual foi o algoz de Marcelo, filha? Eles, os que nos rodeiam sempre, afirmam que terei a verdade patenteada quando chegar o fim desta peregrinação terrena. Antes, seria dificultar o cumprimento das leis supremas. Já falaste bastante, filha bem-amada. Cala-te para que possa repousar. Eles, de agora em diante, quando necessário, vão falar assim, por minha boca. Profundo suspiro se desprendeu do peito da enferma, que novamente recaiu na prostração indiferente ao mundo exterior. O pequenino Lúcio havia sido confiado aos cuidados da avó paterna e de sua dedicada ama. Nenhuma semelhança patenteava ele com o instinto genitor. Era alvo, tal sua mãe, de olhos azuis, tinha o aspecto de um arcanjo de Fídias. A afeição dos dois avós, de Apeles e dos habitantes do solar do Cisne, era invulgar pelo formoso entezinho. Apenas Geucira mostrou indiferença, retraída mesmo nas demonstrações de carinho ao neto, e ninguém ainda lhe vira beijar a criança. Por alguns dias ainda, Dioneia esteve presa ao leito de sofrimentos. Seu velho pai, cuja fronte alvejou qual um floco de neve alpina, raramente abandonava o seu posto de sacrifício e desvelo e observara o afastamento de Geucira da câmara da nora, desde o nascimento do netinho, que ele julgava fosse para ela objeto dos seus mais ternos carinhos, dado o falecimento do adorado filho. Sucederam-se os dias, e ela permanecia enigmática, taciturna, alheia à enfermidade de Dioneia. Uma tarde, não se conteve o ancião e falou a Márcio Tassiano. Observo, Domine, que, com a morte do querido Marcelo, vossa esposa se tornou indiferente à sorte de sua desditosa nora e do encantador netinho que devia cativar-lhe o coração saudoso.
Márcio estremeceu àquelas palavras de Túlio e murmurou meio perturbado. Ela ficou profundamente desgostosa e contrafeita porque o netinho não se parece com o nosso filho adorado. Ela nutria a esperança fagueira de que o pequenino lhe lembrasse a fisionomia do falecido pai, mas o destino, sempre indecifrável, quis que sucedesse justamente o contrário. Lúcio não se parece, absolutamente, com o nosso inesquecível Marcelo. Eis justificada sua atitude, Domine. Muito me surpreende o que me revelais, Domine, pois não podemos culpar a quem quer que seja a respeito dos característicos físicos dos seres humanos. Todos têm o tipo peculiar à família de que procedem, mormente o de um dos genitores, e muitas vezes nascem completamente diversos, parecendo originários de outra casta. Tão dessemelhantes são no organismo e nos predicados morais. O pequeno Márcio Lúcio, como deveis ter notado, tem semelhança materna e da avó materna. Seria muito confortador para todos nós que tal parecença fosse com o falecido genitor, mas a nossa vontade, Domine, nem sempre vigora ante as forças da natureza. Além disso, pareça ele ou não com o querido morto, nenhuma dúvida poderá existir a respeito de sua filiação. Portanto, sendo minha filha a síntese da honestidade, esse retraimento de vossa consorte é ultrajante para Dioneia, que, tão logo melhore, há de fazer idêntico reparo. Não vejais a questão por aspecto diferente do que suponho, Domine. Geucira está com o coração esfacelado de dor e não pode agir com o critério que a nossa idade faculta, com longa experiência que adquirimos em mais de meio século de sofrimentos. Conheço a nobreza de vossos sentimentos, Domine, e não ponho em dúvida a vossa sinceridade, mas, confesso com lealdade, meu coração está profundamente ferido com o indesculpável proceder de vossa esposa. Aguardemos o escoar dos dias, Domine, para que se desfaçam nossos amargos pensamentos, originados pela grande dor que nos flagela a alma. 3 meses decorreram, monótonos e inexpressivos, após o diálogo dos 2 velhos pais. Só então, a Dioneia vieram os primórdios da convalescença, reanimando-se-lhe o físico, continuando, porém, em profunda apatia. Durante o período em que se manteve inerte no leito, seu pensamento não cessava de lhe martirizar a mente, reconstituindo os fatos remotos. As palavras enigmáticas de Cláudio Solano, capacitando-se de que o crime perpetrado, que lhe abalara a alma, deixando-a semi-morta, não fora alheio à sua ação de infiel amigo, partícipe da tragédia que a infelicitara. Marcelo, ela o sabia, generoso e bom, não tinha inimigos oculto, salvo o que lhe ambicionava a aventura, cobiçando-a para si próprio. Nos momentos de dor intensa, havia em seu íntimo a revolta de sua consciência por haver calado os seus presságios, não revelando o que com ela ocorrera, quando o hipócrita lhe havia dito qual era a verdadeira origem de seu grande pesar, o infortúnio de havê-la conhecido já esposa de Marcelo. Esse desgosto é que a mortificava, que lhe ensombrava a alma, que apunhalava de secreta dor recôndita o nobre coração de esposa, que, embora incorruptível, não fora franca para com o marido que tanto amava. A sua dignidade impunha que fosse expulso do solar do cisne o traidor, o falso amigo e ludibriador, mas o temor de uma desarmonia entre o consorte e o rival
criando odiosidade entre os dois homens, que até então se consideravam irmãos, e a perspectiva de tê-lo por inimigo, sabendo quanto era rancoroso e insensato o senhor do solar vizinho, aconselhara-a apenas a manter-se em reserva, conservando em sigilo o que, agora reconhecia, causara a sua desventura. O pesar de julgar-se culpada da morte do adorado esposo, por haver mantido reserva do que percebera lucidamente, a paixão que inspirara ao falso amigo, quase lhe tirava o ânimo de viver, sentindo que seu coração se transformara em bronze vivo e que, em cada sístole e diástole, parecia proferir uma censura amaríssima contra o seu proceder. Desejava, depois, o desprendimento de sua alma para se aliar eternamente ao adorado Marcelo, podendo implorar-lhe perdão por não lhe haver revelado o temível segredo que conservara em seu íntimo e pelo qual perdera ela, ao mesmo tempo, a seu ver, honra e ventura. Era irremediável o seu infortúnio. Lamentava não haver usado de sinceridade a hora em que Marcelo, apreensivo por aquele que considerava amigo, fora ao solar das sereias certificar-se de já haver ele partido ou ainda lá permanecer talvez enfermo em leito de sofrimento. Recordava-se ainda, com infinita amargura, das palavras que lhe dissera ao vê-lo em preparativos de saída, seguido pelo vigilante Plutão. Marcelo, meu querido, desiste de ir ver o enigmático Cláudio. É melhor que ele se afaste por todo sempre de nosso lar. Durante os dias em que estivera com a vida ameaçada, muitas vezes, nas horas de delírio que a acometera, pronunciara palavras que confundiram seu próprio e desvelado genitor. Não, miserável, meu amor é dele, sim, do meu adorado Marcelo. Foge, covarde assassino, para que ninguém te reconheça a face de Caim. Jamais procures ver-me. Odeio-te. Teu coração desprezível será rasgado com o mesmo punhal com que feriste o meu. Covarde, assassino, foge, não te quero ver mais. Outras vezes, aparentemente calma, tendo sempre a seu lado o velho pai, com os olhos orvalhados de planto, monologava ela dolorosamente. Quem sabe se a brusca partida de Cláudio Solano foi simulada apenas com o propósito de nos iludir e à justiça, a fim de que fique envolto em impenetráveis sombras o seu horripilante crime? Enquanto ela assim raciocinava, não longe de sua câmara, os desolados pais do malogrado Marcelo também confidenciavam, dolorosamente apreensivos. Será concebível, Gelcira, falava o pai, que a tua suspeita tenha cabimento e nosso bem-amado filho haja sido morto por aquele que considerava o mais fiel amigo? Há muito suspeitava Márcio que ele estivesse enamorado de Dioneia, mas, quem sabe, às ocultas, foram os dois miseráveis que projetaram o assassínio de nosso inesquecível Marcelo? Se fosse verdade que Cláudio estivesse enamorado de nossa nora, que é bela de alucinar qualquer mortal, tudo estaria elucidado. Que é o homem cobiçoso da felicidade alheia, senão um lobo serval, Gelcira? Custa-me a crer, porém, que ela tenha pactuado em crime tão abominável. E os dois cônjuges continuavam as conjecturas, sempre com os olhos enevoados de lágrimas. Eu estou perplexa, Márcio, até sobre a legitimidade do filho, que é tão louro quanto aquele a quem atribuo o revoltante crime que nos infelicitou. É tão diverso de nosso Marcelo. Não tive ânimo ainda de beijá-lo. Não lhe vejo um traço sequer de nosso filho. A natureza, Gelcira,
obedece a leis supremas e não à nossa vontade. Márcio Lúcio é louro porque o é aquela que o concebeu. Dioneia, e bem o vês, não se parece com o Pai. Quem poderá desvendar as secretas leis que presidem ao aparecimento dos entes humanos neste planeta? Aguardemos o futuro que certamente há de revelar a verdade e desvendar os arcanos do hediondo delito. O crime está envolto em mistério. Foi a fatalidade, Márcio, que trouxe ao nosso lar essa família grega. Devias ter permitido que Túlio partisse quando lhe morreu a consorte. Atendi a um pedido de Marcelo, Gelcira. Eu e ele fomos impulsionados pelo coração, o melhor farol que nos guia os passos sobre a terra. No entanto, o coração às vezes nos ilude, tornando-se o nosso pior inimigo, quando age sob o impulso de uma paixão que turba o senso. Dioneia é formosa em demasia para que seja honesta. Ela não ignora que atrai os olhares de todos os homens, que a contemplam com olhos cheios de paixão. Apesar de aparentemente ter um proceder impecável, quem sabe se secretamente correspondia ao criminoso amor de Cláudio? Não podemos julgar com essa crueldade a infortunada Dioneia, que acredito adorava nosso filho. Entreguemos a Jesus a nossa dor, a nossa causa, e ele nos fará justiça. Nesse instante, o pequenino Márcio Lúcio, que adormecera em seu berço no quarto dos avós paternos, despertou e abriu os lindos olhos glaucos. As feições esculturais do pequenino Lúcio já revelavam os traços de sua mãe, mas um verdadeiro psicólogo nelas descobriria também a herança paterna, principalmente na expressão dos olhos, que ressumbravam a mesma incessante e dúlcida tristeza do seu desventurado genitor. Márcio fitou-o com visível melancolia, murmurando tristemente. O olhar do pequenino é semelhante ao de nosso estremecido Marcelo, Gelcira. Parece que nos fitou entristecido, como se a nossa conversação lhe houvesse magoado. Ai, quem nos dera desvendar a verdade que confirmasse ou desvanecesse as nossas dolorosas suspeitas. Penoso silêncio reinou por alguns instantes no aposento. Gelcira, que fitava as feições angélicas do netinho, com indizível apreensão, murmurou: se Deus me concedesse a permissão de descobrir o assassino de Marcelo, poderia depois extinguir-me a vida, como se esta fora uma inútil lâmpada. A denominada morte constitui uma das mais acerbas expiações para o ente humano, e só Deus sabe por que as merecem os causetas terrenos. Quem sabe se a dor que ora nos esfacela o coração, não a infligimos nós a outrem em transcorrido avatara? Os inocentes, Gelcira, não sofrem penas injustas, porque as leis supremas são perfeitas e incoercíveis. Jesus era justo e bom. Por que sofreu tanto e seus algozes foram os vencedores? Porque ele veio à terra apenas ensinar, exemplificando, a cartilha da salvação para nossa alma, padecer com resignação e sem revoltas, suster nos ombros frágeis o madeiro da dor ou das purificações eficazes, conduzindo-o vergado a seu peso ao Calvário que, eternamente neste mundo, representa o termo de todos os padecimentos físicos, morais e espirituais. Se o emissário divino viesse desfrutar os privilégios sociais, não fosse ele perseguido, condenado injustamente, praticando o bem e recebendo o mal, ninguém se conformaria com os tormentos da vida, Gelcira. Ele veio dar a norma de proceder e da redenção. Sorveu o cálice de todas as amarguras, não se revoltando contra os seus perseguidores,
sabendo perdoá-los, não tendo imprecado contra as sentenças humanas e celestes, arrastou a cruz até o Gólgota, que todos nós temos de galgar, o sofrimento. Somente as almas santificadas dos mártires poderão imitá-lo, e nós somos de barro putrescível, Márcio. E que estamos fazendo sobre a terra, se não santificando os nossos espíritos, Gelcira? Terás ânimo de perdoar ao assassino de nosso adorado Marcelo, Domine? Inquiriu com arrebatamento a irracível castelã. Assim o espero, e para isso conseguir, todos os dias imploro a Jesus a força precisa para o imitar. Tu não amaste nosso filho quanto eu ainda o adoro, Márcio. E eu digo que tu não amas a Jesus quanto eu o adoro e quanto ele o merece, Gelcira. Ambos choravam. Novo e penoso silêncio reinou no recinto. Ouviram um pungente gemido e no berço o pequenino começou a chorar, como se fora a resposta merecida ao diálogo dos avós paternos. O menino precisa alimentar-se, murmurou Márcio, e alteando a voz, chamou pela ama, que logo levou a criança. Quem sabe se Dionéia piorou, Gelcira? Disse à esposa o compassivo castelão. Ela tem quem lhe vele pela saúde, o pai. Estou por isso dispensada de qualquer interferência a esse respeito, exclamou Gelcira, mostrando a aridez de seu coração. O consorte, sempre ponderado e justo, obtemperou, passando a destra pelos cabelos de neve. Às vezes penso, Dômina, que Túlio é mais desditoso do que nós, os pais do querido morto. Por que, Márcio? Acaso não lhe ficaram os filhos e o neto? Porque já notou a atitude hostil que tomaste desde o falecimento de Marcelo. Enquanto nosso filho vivia, sendo seu genro, ele e os seus tinham certo direito de permanecer, sem vexames nesse lar, que agora se tornou intolerável para eles, que devem ter percebido a suspeita contra a sua sinceridade. Observo que andam entristecidos, intimidados. És mais generoso do que eu, Domine. Não os estimo e estou ansiosa que percebam a realidade e se retirem definitivamente deste solar. Ó Gelcira, pois não compreendes as amarguras que pungem aqueles 3 corações sensíveis e humilhados? Eu os julgo os responsáveis pela morte de nosso inesquecível filho, e por essa razão, tudo quanto padecem é pouco em confronto com a minha dor, que ultrapassa de todos eles, desde que para aqui vieram, e até então a nossa vida transcorria serena e venturosa. Depois começaram as desditas, tornaram-se mais frequentes as visitas de Cláudio, que, com as suas revoltas, expressões impiedosas e incessantes blasfêmias, envenenou as nossas alegrias, terminando tudo com a tragédia que nos tornou desgraçados para o resto desta cruel existência. Não julgues com demasiada severidade os 3 entes que eu continuo a considerar honestos e dignos de nossa confiança, para que não sejas condenada pelo Divino Pai. Todo o interesse dessa família devia residir na conservação da vida de nosso bondoso filho, e não existe prova alguma que nos leve à convicção de que soubessem do crime. Suspende, pois, o teu temerário juízo, até que tenhamos absoluta certeza de quem conspirou contra a nossa felicidade. Ninguém me convencerá do contrário do que há em minha mente. Cláudio estava enamorado por Dionéia, e sua brusca partida, coincidindo com o assassínio do nosso adorado filho, convence-me de que, se não foi ele o assassino, deve ter sido o mandante da morte do rival. Se tal é a verdade, por que se ausentou ele justamente quando lhe convinha permanecer aqui? Para iludir suspeitas.
Por que não revelaste as tuas, Geossira, logo que as concebeste? Talvez desse modo tivéssemos evitado o irreparável crime que nos enlutou a existência. Temi algum violento desforço de nosso filho contra o temível Cláudio. E quem sabe, Geossira, se não foi essa a mesma razão que obstou Dioneia de nos revelar a verdade? Ela parece leal e possuir grande nobreza de sentimentos.